essas tribos. Então não é tão simples imaginar quais sejam as primeiras encarnações dos espíritos. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. São como os animais que se entredevoram sem nenhuma consciência de culpa, sem estar cometendo nenhum mal. Nenhum mal. Então, o leão, quando mata um filhote, que não é de sua ninhada, porque os leões fazem isso, quando tomam o controle de um grupo de leões, a primeira coisa que faz o leão é matar todos os filhotes produzidos pelo leão que ele expulsou lá do grupo, que ele agora é o rei. Ele vai lá e mata os filhotes, todos. E a leoa, obviamente, fica muito triste, porque ela perde todos os seus filhos, mas ela agora tem que ter os filhos dele, os outros ele elimina. Ele não está fazendo nenhum mal, nenhum crime com isso. Então, é absolutamente diferente, não há um processo, não há ética ali. A questão ética não se coloca neste nível. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes. A inteligência começa a se desenvolver a partir da ação instintiva. Aí a inteligência brota, eclode, se desenvolve. Ou melhor dito, se equilibram com a inteligência, porque muitos instintos permanecem. Quer dizer, o instinto ajuda no processo evolutivo da inteligência, mas muitos instintos permanecem, eles não são eliminados. Por isso que ele fala, se equilibram com a inteligência. A inteligência desabrocha, se desenvolve, e aí você tem um jogo entre o equilíbrio do instinto com a inteligência. Mais tarde, e sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. Olha como demora o processo do espírito ser dono de si, ter a responsabilidade de suas escolhas, de seus atos, para a partir daí adquirir o chamado senso ético, capacidade de escolha ética, para que possa ser responsabilizado pelo bem ou pelo mal praticado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que é da lei que nasce o pecado. Olha que frase admirável do apóstolo. É da lei. Eu não conheceria o que é orgulho se a lei não dissesse algo sobre isso. Ou seja, eu não conheceria o pecado se eu não tivesse a consciência, o conhecimento do certo e do errado, do bem ou do mal, que só se adquire ao longo do tempo. Então, mesmo que eu cometa aquela conduta não é bem ou mal, porque ela não foi realizada com consciência. Como o exemplo que eu dei do cego, antes do intervalo. Ele não pode ser responsável pelo bem ou pelo mal cometido, porque não houve bem ou mal cometido por ele. Então, é um processo lento de desenvolvimento da séria responsabilidade, da capacidade realmente de entender o que deve ou não escolher. Só a partir daí é que você pode imputar a responsabilidade. Essa capacidade de imputar a responsabilidade que o próprio direito humano estabelece, em que a gente não responsabiliza uma criança por seus atos. Você tem uma idade mínima para imputar a responsabilidade jurídica a um adolescente, porque se considera que ele demorou um tempo para adquirir a capacidade de fazer suas escolhas, de tomar suas decisões. E a partir daí é que nós o imputamos responsabilidade. Se nós fazemos isso na legislação humana, o que nós queríamos da legislação divina? Que fosse diferente? Se nós consideramos isso justo, isso razoável, que você possa imputar responsabilidade só a partir de determinado momento do amadurecimento do indivíduo, como não considerar na justiça divina a mesma coisa? É preciso que o espírito amadureça primeiro, para que ele possa responder por suas atitudes, e aí sim, praticar o bem ou o mal, e aí sim entrar no processo de provas e expiações. Antes disso, ele não entra em processos expiatórios, e nem pode merecer nada, ele não tem nem merecimento, nem culpa. Além disso, o autor da pergunta comete 2 erros graves. Esse exemplo de análise de Kardec é importante para que a gente passe a aprender a analisar nossas próprias propostas. Então, ele nos ajuda a refletir sobre nossas interpretações, sobre a forma como a gente procura explicar certas questões.
2 erros, vamos ver os 2. O primeiro é o de admitir que o acaso decida do bom ou do mau caminho, que o espírito segue em seu princípio. Porque ele vai admitir que é o acaso, ele vai escolher o bom ou o mau caminho, como ele não tem experiência, ele escolhe por acaso. Ora, se o indivíduo escolhesse por acaso o bom ou o mau caminho, quem você responsabilizaria? O acaso? Responsabilidade não pode ser escolha ao acaso. Responsabilidade tem que ser escolha com conhecimento de causa. Então ele comete um erro ao achar que é o acaso. Bom, na primeira ele não tem como decidir, então ele escolhe o bem ou o mal na primeira, porque ele começa a espiar na segunda. Na primeira ele só fez a escolha por acaso. Por acaso ele resolveu matar alguém na primeira. Aí na segunda ele vem espiando o homicídio que ele cometeu. Por acaso a outra alma resolveu não matar alguém. Não faz nenhum sentido. Então esse é o primeiro erro, de achar que no começo é o acaso que escolhe. Se o acaso escolhesse, não haveria justiça. Se houvesse acaso ou fatalidade, toda a responsabilidade seria injusta. São os dois extremos, o acaso ou a fatalidade. O acaso, não houve nada que determinasse a escolha. A fatalidade, a escolha já estaria determinada pela própria divindade, o que é um absurdo, tanto num caso quanto no outro. Tanto o acaso, quando não há uma causa estabelecida, ou quando a fatalidade, quando há uma causa estabelecida pela própria divindade, ele não seria responsável. No primeiro caso, não fui eu que escolhi. No segundo caso, não fui eu que escolhi. Em ambos os casos, de acaso ou de fatalidade, não seria escolha dele, portanto, não poderia haver punição nem recompensa. Então, por isso ele descarta, caso fosse o acaso, ou caso fosse o destino, que era uma expressão muito bem usada pelos gregos, achavam que nossa vida é comandada pelos destinos, e que a gente não escapa do destino, já estava escrito. Como às vezes nós vemos pessoas, diante desse fenômeno, acontecido recentemente no Brasil, e que a gente não sabe por que ocupou tanto tempo da imprensa, porque todo dia ocorrem atrocidades muito piores do que aconteceu, mas a imprensa resolveu colocar tanta ênfase nesse acontecimento, e a gente ouviu em vários lugares, percorrendo esse Brasil, pessoas assim, nossa, mas aquela menina tinha que passar por aquilo, estava na sua experiência kármica. Então ela tinha por passar por aquilo, logo os pais e a mãe não podem ser responsabilizados, ou quem tenha cometido o crime não pode ser responsabilizado, porque se ela tinha que passar por aquilo, se era o seu destino, alguém ia ter que cumprir a necessidade imposta por Deus. Então eu poderia dizer ao matar alguém, não, eu só cumpri a ordem de Deus, e olha como eu sou disciplinado, aquela pessoa tinha que morrer e eu matei. Então, aliás, uma pessoa que cumpre a ordem divina, ele tem que ser valorizado, premiado. Eu cumpri a ordem divina. Então é uma tolice, a gente acha que todo o mal que ocorre com as pessoas é porque ela está espiando os males cometidos no passado, que ela tinha que passar por aquilo. Isso é uma análise ingênua, absolutamente ilógica, e não é isso que diz a doutrina espírita. Mas a gente faz essa análise, justificando ou tentando justificar todo o mal cometido é culpa divina, é a questão da fatalidade, que é o nosso grande equívoco. Não há fatalidade nos atos da vida moral. Livro dos Espíritos. Não há fatalidade no campo da vida moral. Nossas escolhas são sempre livres. E por isso respondemos por essas nossas escolhas. Então eu não posso fazer esse raciocínio sim. Ah, fulano tinha que passar, tinha. Então, a pessoa que fez ele passar por aquele mal cumpriu apenas a ordem divina, então vamos premiá-la. Seria uma forma tola da gente isentar a culpabilidade das pessoas. E todo mundo que comete seus crimes estaria isento de culpabilidade, então a culpa é de Deus. Olha que coisa boa, culpar Deus, que você não pode prendê-lo, puni-lo. Então é ótimo a gente transferir a culpa para Deus, né? Para as leis naturais. É muito fácil, porque aí não tem ninguém a quem a gente responsabilizar, eu possa atuar sobre ele. Eu posso responsabilizar a divindade, mas eu não posso fazer nada com ele. Então isso não faz nenhum sentido, e às vezes a gente encontra esse tipo de raciocínio. Aliás, eu não vou ter tempo aqui, talvez a gente pudesse até escolher isso, eu acho que vale a pena, já que nós temos 5 encontros. Tem uma mensagem específica na revista em que Kardec discute essa questão das provas e expiações.
onde ele procura deixar isso claro. Essa nossa leitura equivocada que nós fazemos, de misturar a justiça com a fatalidade. A gente não entende que a justiça está sempre presente, e ao mesmo tempo que eu não posso dizer que o fulano tinha que sofrer aquilo. É o que às vezes dá a impressão, quando a gente faz a leitura apressada das obras e mesmo de alguns romances, de que o fulano sofreu porque ele tinha que passar por aquilo. Isso é uma afirmativa absolutamente equivocada. Então, entender isso, entender que a justiça não se dá dessa maneira, é um processo que a gente precisa refletir. Isto vem até de uma interpretação que a gente faz de algumas doutrinas orientais que pregam o karma, que é uma espécie de destino, que foi incorporado muitas vezes no movimento espírita de forma equivocada, porque não há expressão karma em doutrina espírita. Se você vai estudar algumas interpretações das propostas orientais, você tem uma noção de karma que coincide com a noção de destino. Está no seu karma, não adianta escapar. Está no seu karma morrer degolado, meu filho, tu vai morrer degolado. Isso não é espiritismo. E muitas vezes nós usamos essas expressões, trazemos isso para dentro da doutrina espírita como se fosse lei do karma. Bom, procurem na codificação inteira. Se vocês acharem, eu abandono o espiritismo no dia seguinte. Procurem, entra no Google e procura. A não ser que você pegue uma tradução ruim, que o cara botou a palavra karma. Você não vai encontrar, isso não é uma postura espírita. Isso pertence a algumas doutrinas orientais e algumas interpretações dessas doutrinas que identificam o karma como um destino, como algo que tem que acontecer, está no seu karma, você vai ter que passar por ele. Você vai ter que casar com a esposa que você casou, você vai ter que ter os filhos que você teve, você vai ter que ter a doença. Oh, que vida maravilhosa, eu não sou responsável por nada. Nada, tudo que eu tenho que passar, tinha que passar. Esta não é uma visão espírita. Justiça divina não é isso. Embora a gente veja isso. Nossa, aquele crime aconteceu, aquele desastre, as pessoas precisavam. A gente cansa de ouvir isso de oradores espíritas, eu já ouvi. Precisava passar por isso. Isso é falso, isso não é espiritismo, está errado. Nós vamos ver isso em Allan Kardec. Não é assim que a gente deve fazer a leitura, estamos equivocados. Porque senão seria o fim de toda e qualquer responsabilidade. Nós poderíamos sair daqui dizendo, eu não sou responsável por nada. Está tudo bem estabelecido, fulano vai ter que passar por aquilo, e eu deveria ser premiado, porque eu sou até eficiente em cumprir a determinação divina. Que eu cumpro exatamente como Deus quer. Então seria uma bela desculpa para os nossos atos morais. E está em O Livro dos Espíritos? Claro, claro, claro. A responsabilidade moral, os atos da vida moral são de nossa inteira responsabilidade. Isso é frase textual. Os atos de nossa vida moral são de nossa inteira responsabilidade. Não compete, portanto, nenhuma forma de determinismo ou de fatalidade nos atos da vida moral. Se nós matamos, matamos por nossa escolha e opção. E quem morreu não tinha que passar por aquilo. Não tinha que passar por aquilo. E a justiça não é lida dessa forma. Eu não vou entrar nesse tema, senão ficaria só hoje aqui explicando o que é prova, o que é expiação. E a gente promete escolher uma mensagem específica sobre provas e expiações e trabalhar aqui com vocês. Aí a gente pode esclarecer melhor essa questão. Mas essa leitura ingênua, equivocada e irracional, nós não podemos fazer. De que as pessoas têm que passar pelas dores e sofrimentos que estão passando. Que seja justo passar é uma coisa. Que ela tenha que passar é outra coisa. Então nós temos que entender o que significa ser justo sempre, qualquer que seja a situação de dor ou de sofrimento que eu passe, que a justiça não foi violada, a justiça divina é uma coisa. Agora, que eu tenha que passar por isso é outra coisa. Então eu preciso esclarecer muito bem o conceito de justiça divina para entender que não se dá desta maneira. Então é um erro nosso de interpretação do que seja algo justo. Nós o interpretamos como se fosse algo fatal, que tivesse a acontecer. A nossa confusão entre o justo e o fatal, que a gente precisa esclarecer. E que em algumas doutrinas orientais essa confusão está presente. Eles assumem isso. Karma significa ter que passar. Estava tudo escrito, você tinha que passar, e não havia nenhuma forma de você escapar disso. Estava no seu karma. Isso não existe em espiritismo. Então é uma leitura
em que a gente lê alguma coisa fora do Espiritismo e tenta trazer para dentro do Espiritismo, fazendo uma deturpação na ideia, que não está presente nas doutrinas orientais. Aliás, em uma doutrina oriental, talvez isso faça sentido. Por exemplo, numa doutrina oriental que não considera a individualidade da alma, que a alma após a morte se dissolve num todo, talvez isso faça sentido do karma. Então, nós vamos encontrar em algumas posturas orientais que defendem o karma, mas eles têm uma concepção de alma, de espírito, totalmente diferente de nós. O estado de nirvana é um estado de fusão com o Criador, em que você perde o ser, a personalidade. Então, é uma espécie de panteísmo mais sofisticado. Então, ali, talvez, dentro daquela postura, faça sentido uma proposta de karma, porque ele é uma das propostas dentro de uma teoria. Aí eu aproveito para fazer esse esclarecimento. Quando você tenta importar uma ideia de uma teoria para outra, tome cuidado, porque uma ideia pode fazer sentido no interior de uma teoria e não fazer sentido no interior de uma outra teoria. É o exemplo que a gente aproveita para dar quando as pessoas querem pegar o conceito de energia da física e tenta chamar fluido de energia. Querem trocar a palavra fluido por energia e percebe que isso é uma tolice. Energia está muito bem caracterizada no contexto da física e fluido está muito bem caracterizado no contexto da doutrina espírita e você não pode substituir uma pelo outro. Não dá certo. Você encontra contradições. A mesma coisa quando você lê um assunto lá e quer trazer para cá um conceito, um termo técnico, uma ideia que é própria daquela teoria e você traz ingenuamente para dentro de uma outra. Lá ela podia fazer sentido, nessa outra ela pode não fazer sentido algum. As teorias, elas são uma rede de conceitos muito bem estruturada. Você não pode destacar um nó de uma rede e levar para uma outra rede, porque pode não mais fazer sentido. Os conceitos fazem sentido, ganham o seu significado, têm sua lógica no interior da teoria em que eles foram construídos. E a gente, às vezes, faz essa coisa ingênua. Vai lá, pega um pedacinho da física, da química e quer levar para dentro do espiritismo. Aí nós cometemos vários problemas. Então, a gente não pode fazer ingenuamente a transposição de um conceito, de uma ideia, de uma teoria, para uma outra teoria. Quando a gente faz isso, a gente comete esses erros conceituais do tipo que eu estou dizendo. Você chega a pensar que o fulano tinha que passar por aquilo. E aí nós criamos um problemão, acabamos com a ética. Não há responsabilidade moral, se todo mundo tem que passar por aquilo, ninguém pode ser responsabilizado, todo mundo estaria simplesmente cumprindo o que Deus quer. Então não haveria nenhuma forma de imputabilidade ética, uma vez que todo mundo estaria apenas cumprindo as ordens divinas. Como dissemos, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência só se faz pouco a pouco, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Então, veja, é um processo de desabrochar, de entendimento, de lucidez que vai crescendo lentamente ao longo das diversas existências corporais. Até que, em determinado momento, ele está apto para fazer suas escolhas, tomar as suas decisões, e, a partir daí, o processo de provas e expiações se faz, se coloca. Então, a gente não encontra, portanto, uma saída simples de tentar entender quais são as primeiras existências dos espíritos. Mas esta proposta que faz o leitor é uma proposta equivocada. Então, esse é o primeiro erro, de achar que as primeiras escolhas são por acaso ou por fatalidade. Não haveria responsabilidade num caso ou de outro. Agora, o segundo erro é o de admitir que as primeiras encarnações humanas ocorram na Terra. A Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Os mais atrasados seres humanos encontrados na sua superfície já se despojaram dos primeiros coeiros da encarnação, e os nossos selvagens estão em progresso, comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar nesse globo. Ou seja, mesmo as tribos mais selvagens hoje já estão muito distantes do período das fraldas, né? Aquele período inicial da infância, dos coeiros aí da encarnação. Eles já tiraram as fraldas há muito tempo. Os nossos mais primitivos selvagens já abandonaram as fraldas há muito tempo. Já não são mais recém-nascidos.
Então, essa é uma leitura errada, de achar que aqui a gente teria as primeiras encarnações. Por isso, o raciocínio do leitor, de achar que é a primeira vez que o Espírito vem à Terra, então ele vem, e aí ele não faz escolha ao acaso. É um erro, não é aqui que o processo teve início. Julgue-se agora o número de existências necessárias a esses selvagens para transporem todos os degraus que os separam da mais adiantada civilização. Quer dizer, quando você compara uma tribo dessa isolada, que não tem tecnologia, não tem ciência, quando você compara com uma civilização europeu avançada, com computador, com tecnologia, tem ciência, você separa que há um período de centenas de anos de cultura, de desenvolvimento que eles ainda não passaram. Então, quando você vê essa diferença de tempo, você tem que pensar a mesma coisa voltando agora ao passado. A diferença de tempo entre o período das primeiras encarnações e o período das encarnações atuais. Também é um tempo longo. Todos esses degraus intermediários se acham na Terra sem solução de continuidade. Quando a gente examina uma tribo selvagem e compara com a civilização europeia, você tem uma diferença de tempo, mas que foram todas na Terra. Você consegue perceber esse processo evolutivo na própria Terra. E podem ser seguidos observando as nuances que distinguem os vários povos. Só o começo e o fim aí não se encontram. O começo se perde nas profundezas do passado, que não nos é dado penetrar. Eu tenho dificuldade em entender o começo das existências do Espírito. E também tenho um problemão para entender o fim dessas existências. A gente não imagina